Bom dia, alunos do sexto ano. Vamos iniciar nossa aula de hoje falando sobre potenciação, certo? O que é potenciação? Potenciação é uma operação matemática, ela só não é considerada uma operação fundamental. Nós costumamos dizer que em matemática temos 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Não é assim. Nós, na realidade, temos 4 operações fundamentais, que é a soma, a adição, subtração, multiplicação e a divisão, e outras operações não fundamentais, que significa dizer que ela depende de outra operação matemática. No caso delas, uma é a potenciação. O que seria então? É uma operação que a gente usa para representar multiplicações de números iguais. Então, toda vez que eu uso a multiplicação de números iguais, essa multiplicação pode ser representada por uma potenciação. Por exemplo, 3, 4. 3 elevados à quarta potência. A gente já estudou isso aí nas séries anteriores. E o que é 3 elevado à quarta potência? É o 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Observa que o número 3 ele se repete 4 vezes. E você vai multiplicar 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Essa forma de representar a multiplicação de números iguais, é chamado de forma de potência. Esta forma onde você multiplica várias vezes o mesmo número é chamada de forma de produto. E o resultado se chama potência. Então, se eu tenho aqui 4 elevados à segunda potência, eu tenho 4 vezes 4, porque esse número que é chamado de expoente é 2, assim como aqui era 4, diz que a minha base, que é esse número que está aqui embaixo, tem que se repetir 2 vezes. Então eu vou repetir a base, que é o número 4, 2 vezes, porque o expoente diz que é 2. E vou multiplicar esses dois. 4 vezes 4, 16. Muita gente acaba errando fazendo 3 vezes 4, 12, 4 vezes 2, 8. Não. É a base que se multiplica por ela mesma quantas vezes o meu expoente mandar. A base é 3, se multiplicou 4 vezes, porque o expoente mandou 4 vezes. Então é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. A base é 4 e mandou se multiplicar 2 vezes. 4 vezes 4. Por isso que eu vou fazer essa conta. Como é que eu leio isso? 3 elevados à quarta potência. 4 elevados à segunda potência. Se eu pergunto como é que eu leio isso? 7 elevados à segunda potência. 4 elevados à terceira potência. 5 elevados à sexta potência. Porém, quando o expoente é 2 e 3, tem nomes especiais. 7 elevado ao quadrado e 4 elevado ao cubo. São as únicas potências em que você trabalha com nomes especiais. Propriedades. Vamos falar sobre alguma propriedade. Primeira propriedade. Toda potência de expoente 1 é igual à própria base. Segunda propriedade. Toda potência de expoente 0 será 1. O que eu quero dizer com isso, Mauro? Um exemplo. 2 elevados a 1. Potência de expoente 1. Potência de expoente 1. O resultado é a própria base. 3 elevado a 1. 3. 5 elevado a 1. 5. 7 elevado a 1. 7. 3 elevado a 0. Toda potência de expoente 0 será 1. 3 elevado a 0 vale 1. 4 elevado a 0. 1. 5 elevado a 0. 1. 1000 elevado a 0. 1. Lembrando que isso aqui eu estou fazendo sempre com números naturais e expoentes naturais. Base natural e expoente natural. Mas essa nossa base poderia ser um número decimal. Então se eu pergunto aqui, 1,5 elevados ao quadrado. É 1,5 vezes 1,5, do mesmo jeito. E quando eu multiplicar, eu vou achar 2,25. Certo? Então você vai fazer da mesma maneira. Base 10, ou potência de base 10. Todas as vezes que eu tenho a base da minha potência sendo 10, olha só o que vai acontecer de interessante. 10 elevado a 0, segue a propriedade. Se o expoente é 0, o resultado será 1.
10 elevado a 1 segue a outra propriedade. Potência de expoente 1, o resultado é a própria base. 10 elevado a 1, 10. 10 elevado a 2 seria 10 vezes 10, que vai dar 100. 10 elevado a 3 seria 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 1000. Só que você não precisa fazer essas contas. Sempre em que a base for 10, eu vou olhar o meu expoente 6. Basta eu colocar o número 1 e repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Por isso é que aqui, ó, 10 elevado a 0 dá 1, porque o 0 significa que eu não tenho que ter nenhum zero. Por que aqui tem um zero só? Porque 10 elevado a 1, o expoente é 1, significa que eu tenho que ter um zero. Por que aqui é 100? Porque é o número 1 seguido de 2 zeros, porque o expoente é 2. Por que aqui é 1000? Porque é o número 1 seguido de 3 zeros, porque o expoente é 3. E aqui, 1 milhão, justamente porque o expoente é 6, significa que tem que ter 6 zeros ao lado do número 1. Tá? Outra coisa que eu posso fazer com a base 10 é o que a gente chama de decomposição. Eu posso decompor o meu número através de produtos de base 10. Somas e produtos de base 10. Como é que eu faço isso, Mauro? Vamos imaginar aqui o número 3.752. Se eu peço para você decompor esse número, você pode fazer para mim como sendo 3.000 mais 700 mais 50 mais 2. Fez a decomposição dos números em unidades. 3.000 unidades, 7.000 unidades, 700 unidades, 50 unidades, 2 unidades. Porém, esses 3.000 poderia ser escrito como sendo 3 vezes 1.000. 3 vezes 1.000 é 3.000. E esses 1.000 aqui eu posso botar como potência de 10. 1.000, ó, é como se fosse 10 elevado à terceira. Então ficou 3 vezes 10 elevado à terceira. 3 vezes 10 elevado à terceira é a mesma coisa que 3.000. O 700, que é a centena, eu posso fazer 7 vezes 100, porque é centena. Centena são 2 zeros, então eu posso fazer 7 vezes 10 elevado a 2. 50 é uma dezena, então seria 5 vezes 10. Só que esse 10 só tem um zero, então seria 5 vezes 10 elevado a 1. E no 2 seria 2 vezes 1, porque 2 é a unidade. Observa que aqui, ó, era o unidade milhar, foi 1.000, centena foi 100, dezena foi 10 e unidade foi 1. Mas, por definição, toda vez que o resultado for 1, a minha potência pode ser qualquer uma que seja, ela tem que ter expoente o quê? 0. Então eu boto 10 elevado a 0, ou seja, 2 vezes 10 elevado a 0, aonde esse 10 elevado a 0 eu sei que vai dar 1, vai ser o próprio 2. E quando eu pego isso e junto fazendo a soma igual está aqui, ó, no lugar do 3.000, 3 vezes 10 ao cubo, mais no lugar do 700, 7 vezes 10 ao quadrado, mais no lugar do 50, 5 vezes 10 elevado a 1, mais 2 no lugar do 1, 2 vezes 10 elevado a 0. Isto aqui se chama decomposição de um número através de potência de 10, certo? Isso a gente vai estar utilizando também aqui no sexto ano. São coisas que, algumas coisas do que estão aqui, vocês já viram lá no quinto ano, né? A gente até já comentou sobre isso na sala de aula durante esse ano. Mas aqui vocês têm uma coisa mais detalhada e mais especificada sobre isso. Tá certo, pessoal? Então, boas aulas, façam as atividades que eu vou deixar junto e enviem para mim no e-mail que está escrito lá na lista. Tá legal? Um abraço!